Estamos aqui hoje com o Sandro. Sandro, nos fala um pouquinho da tua trajetória como profissional, assim, trabalha como técnico em vários clubes, né? Já trabalhou, tem muita experiência, larga experiência. Para mim é um prazer imenso, né? Estar podendo trocar essa experiência e compartilhar essa experiência de muitos anos da minha carreira, né, com futebol. Trabalhei em muitos clubes, né, em todas as categorias. Então, sempre é bom a gente falar dessas experiências, dessas vivências, né, que é importante. Comecei minha carreira no Esporte Clube Internacional, né, e depois eu passei pelo Grêmio, futebol porto-alegrense, e aí eu ganhei vamos dizer, o mundo, né? É o mundo mesmo, porque eu participei de muitos clubes e também no exterior também. Lá no exterior, tu ficaste quanto tempo fora? Fiquei 1 ano e meio fora na China. E voltou faz pouco, né? Voltei faz pouco. Como é que é a realidade lá? É muito diferente do Brasil? Completamente diferente, né? A gente foi para fazer um trabalho que ainda está num processo inicial da coisa em relação ao futebol, né? E os chineses são muito aplicados, isso que é muito bom. E eu vejo que daqui a alguns anos vai ter essa evolução muito grande no futebol chinês. Não agora, mas a médio e longo prazo. Até pelo investimento que eles estão fazendo, né? Com muitos profissionais de diversos lugares do mundo. E é uma bagagem que tu tá trazendo também pra nós no curso que tu vai dar, né? Vai ministrar aqui pra Live Sports, porque tu vai trazer uma visão que é de fora, que adapta com a realidade daqui também, né? Sim, é importante dentro do curso agora da Live Sports a gente falar e também dessa nossa passagem por lá, porque não é fazer um comparativo, mas sim as realidades são bem diferentes. Sandro Pereira, né, nosso técnico, vem de fora, recentemente chegou no Brasil, pro Brasil, e está trazendo muitas experiências para nós, né, de uma realidade que é do exterior e, como disseste, bem diferente, né, lá na China. O que é, quando tu fala em diferente, e você é mais aplicado, é tempo de treino diferente, é metodologia diferente, o que é diferente, na verdade, lá? O que eu falo em relação à diferença é que lá, por exemplo, a metodologia de trabalho é a mesma. Se for ver aqui ou do outro lado do mundo, como eu estava lá, é a mesma coisa, tá? Claro que são métodos diferentes em relação a treinamentos, né? E também a cultura, que é muito cultural, é muito diferente, né? Por exemplo, eu vi atleta que terminava, ou até mesmo colegas meus da comissão técnica que terminavam o treino, eles fumavam ou bebiam. Então, coisa que o nosso atleta não faz isso, né? Então, já começa por aí. Mas em relação ao treinamento, o chinês é muito aplicado, muito aplicado. Se tu tiveres, fala com ele em relação a dar 10 voltas, por exemplo, na volta do campo ele vai dar 15, 20. Vai perguntar, tá bom ou preciso fazer mais? O esforço. É lógico, é lógico. Então eu acho que essa, essa vontade de querer sempre vencer é, é um perfil muito legal do chinês, né? Não é à toa que eles são, nas Olimpíadas, sempre de ponta. Rússia, China, Estados Unidos estão sempre brigando entre os primeiros ali. Uhum. E o Martin também, Martin Evenat, né? Ele passou pelo Uruguai, pela Nova Zelândia, sempre treinando, né? Como é que tu vê essa realidade, assim, a diferença ou a diversidade, talvez, de culturas dentro do esporte? Eu vejo que em cada país que a gente passa existe algo diferente sempre. No Uruguai é um país que vem crescendo muito. Não é, a gente vê um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo, a seleção uruguaia de futebol, que ela vem crescendo, ela vem aos poucos tentando chegar perto ou se igualando a outras potências, mas a gente sempre no Uruguai, eu acredito que a gente sempre está um pouquinho abaixo dos grandes potências do futebol, eu acredito muito nisso, mas a gente é um país esforçado, com muitas metodologias de trabalho, muita dedicação, o profissional ele se entrega por completo, por inteiro, então a gente, de uma maneira ou outra, a gente tenta sempre estar, o esporte, o futebol uruguaio, ele procura muito e se igualar aos demais, e até alguns países superá-los, eu acredito que foi um sucesso as eliminatórias em segundo lugar, tu superou os demais.
Pode ser ter um futebol bom ou mais bonito do que os outros, mas os números falam por si só. E se investe muito nas categorias de base, por isso a gente tem jogadores levando para o mundo afora, um país tão pequeno, levando tantos jogadores de futebol de qualidade para o mundo. Então são realidades diferentes, são países diferentes, culturas diferentes. Acredito muito a cultura de um país para o outro modifica muito a maneira de trabalho. No Brasil se trabalha de uma maneira, no Uruguai se trabalha do outro, na Nova Zelândia se trabalha de outra, é de uma maneira mais amador, mas ao mesmo tempo estão querendo mudar e ser mais profissionais, dar muita infraestrutura aos jogadores de futebol e aos treinadores para que o esporte mude, que seja com mais qualidade. Então, o que a gente procura também através dos nossos cursos e nossas atividades é poder mostrar um pouco a realidade de outros lugares, para que se veja, o futebol sempre vai ser sempre futebol. Pode mudar a tecnologia, os países, o futebol não perde a sua essência. O que sim eu acredito muito que cada país tem sua cultura, cada treinador tem sua metodologia, cada professor tem seu livro. Então a gente em conjunto procura que entre todos a gente leve para os estudantes, para aquele pessoal que quer se capacitar, realidades diferentes e que em conjunto a gente aprenda junto e possa vivenciar um pouco da experiência de cada um. Por exemplo, trazer o Sandro agora para a nossa equipe de palestrantes que teve uma experiência na China, eu mesmo que tenho uma experiência em outros países, o Cláudio Duarte que tem muita experiência no Brasil. Então, através de nossas experiências, nossos estudos, a gente consegue entre todos que aqueles nossos alunos, o pessoal que está vindo estudar, procurando capacitação, que eles vivenciem um pouco a realidade de outros lugares, de outros países, para ver que também a gente não está tão longe de grandes potências. Sandro, tu já perdeu a conta de quantos clubes tu já passou ou não? Eu tenho 23 clubes no meu currículo. 23 clubes. 24 anos como técnico de futebol. Aham. E tenho uma experiência também, pouca, mas tenho, né, de ex-atleta. Então isso contribuiu muito também na minha formação, né? E fui buscar depois essa base que me faltava, né? Que eu sempre digo, uma coisa vai unir a outra. Então tu tem que ter o estudo, né? Tu tem que se capacitar e tu tem que ter um pouco da vivência. Então eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu tive a vivência como um atleta de futebol, né? Então joguei na base do Grêmio, tive no Inter também, na base do Inter, passei em alguns outros clubes, mas depois fui estudar, fui na faculdade, entrei na faculdade, então isso me deu a base, né? Até vi na relação à entrevista do professor Cláudio Duarte, que ele fala, né, que é muito legal o ex-atleta trazer aquela experiência, mas tem que ter uma capacitação. Então isso acho que é importante nos dias de hoje. Vejo dentro do futebol que muitos técnicos aí se acham técnico, mas falta bastante coisa ainda, porque em relação à vivência, a sua experiência, entendeu? Então isso que eu quero passar também lá no curso, nós vamos falar isso lá, conversar com o nosso público, né? E passar para eles que nós precisamos ter um pouco dessa base, porque o atleta, joia, excelente, mas tem que ter um estudo. Só o cara que estuda, estudioso, tem que ter a vivência do vestiário, no campo, saber o que o teu atleta que ele está pensando naquela hora, no dia a dia, num treino, num jogo. Então isso, né, é muito importante para um crescimento de um profissional, de um técnico profissional, ou até mesmo toda a comissão técnica que está na volta, né? Então é importante ter essa vivência. E aproveitando tua experiência nesses clubes, né, tua passagem nos clubes, quando tu assume uma equipe nova,
Tu leva um processo teu ou é o processo do clube de metodologia de treinamento? Então, quando a gente pega uma equipe, eu já peguei uma equipe com a gente fala, o barco andando. Uhum. Né? Então, a gente tenta, nós tentamos ver o que está acontecendo, o que eles querem dentro do planejamento, se é que tem planejamento, muitas vezes não tem. Então, muitas vezes no feeling nosso, nós pegamos a nossa comissão técnica e começamos a planejar e desenvolver aquele trabalho que a gente, no momento, acha que é necessário, né, que é importante naquele momento ali. Que não é o mesmo ter aquele tempo de planejamento, quando tu já inicia antes do trabalho, ou quando já pega o barco andando, aí a planificação, muitas vezes tem que fazer como se adequar à realidade, já que o clube tu recém entrou Cada e já clube tá tem uma andando. realidade, né? Claro. Financeira, Lógico. de equipe. Eu acredito muito quando a gente fala da experiência de ter morado fora, trabalhado em outros clubes, cada clube tem sua realidade, assim como cada país tem sua realidade, e o que a gente gosta muito de transmitir é que não sempre a gente vai estar trabalhando, ou tomara, seja sempre assim, mas num clube de elite, a gente também, né, principalmente quem está iniciando no futebol também, muitas vezes trabalha em clubes que não tem infraestrutura, que a folha de pagamento não é ideal, que materiais esportivos, que os atletas muitas vezes trabalham em condições, tem muitas condições financeiras e de infraestrutura, muitos atletas trabalham e depois jogam futebol, que tentando ainda crescer no futebol. Então essa também é a minha realidade, que a gente, quem morou fora, o Sandro que teve um pouco no Uruguai também, sabe que tem muitas dificuldades. Então não são todos os times que têm, ou clubes que têm infraestrutura ideal, então existe uma desigualdade muito grande enquanto a isso, e o treinador tem que se adequar um pouco à realidade. Não são todos que podem escolher no time que pode trabalhar, que quer trabalhar, ou com a infraestrutura que quer. E quando pega o barco andando, aí tu tem mais ou menos seguir o processo que já está estabelecido pelo clube, para depois aos poucos inserir na tua metodologia. Lógico, que nem um exemplo agora bem próximo, quando eu voltei agora da China, recebi uma proposta para trabalhar num determinado clube, né, e eu fui e era para fazer o retorno, né, o segundo turno do campeonato catarinense. E aí eu fui, chegando lá, um amigo nosso, né, chegou e disse: Sandro, tu só tenta amenizar a situação. Então, agora vocês também, né? dentro desse processo aí, o que eu trabalhei, por exemplo, a minha estreia, eu cheguei num dia, eu cheguei na segunda e na quarta-feira já estava dentro do campo, na beirada do campo, né, comandando a equipe contra o Chapecoense. Então, no primeiro jogo eles tinham tomado 5, nesse jogo tomaram 3, mas tomaram 3 jogando, com possibilidade sem trabalho. Então, isso vai muito do treinador também, muito da comissão técnica e muito de um tudo, né? Que às vezes tu quer colocar para os diretores, coisas que eu vou falar também no curso, né? Que é importante a diretoria, direção, a gestão compartilhar contigo. Saber tu tem que saber o que está acontecendo no clube, e o clube também tem que saber o teu projeto, pessoal. Sim. Porque o primeiro é o teu projeto pessoal e depois o teu projeto profissional em relação à instituição que tu está defendendo ali. Os processos, dentro de um processo de metodologia de treinamento, existe alguma coisa assim que é importante, que não pode faltar, ou algum valor, seja em investimento de prática, de tempo, seja alguma técnica, alguma coisa que tu começa a prática e não abre mão? Existe alguma coisa que a gente tem que enfatizar como sendo muito importante dentro de um treinamento? Eu acho que a importância de todo um planejamento é tu deixar bem claro as tuas ideias, a tua mensagem ali para o grupo de trabalho. E uma palavra que eu digo bem simples, assim, é comprometimento. Acho que se tu não tiver comprometimento com o trabalho, as coisas não vão andar, não vão acontecer da maneira que tu espera, porque o futebol, muitas vezes, como falasse agora,
quando tu pega o barco andando, as pessoas querem o resultado. Só que elas não sabem que o resultado é construído. E é um processo de, às vezes, longo, médio prazo. Ou só que as pessoas, muitos diretores, se enganam e acham que tem que ser curto e médio prazo para resolver. Eu já entendo que não. Categoria de base é no mínimo 5 anos, 3 anos, 2 anos que as coisas começam a ter um corpo, evoluir. E a gente tem uma problemática nesse sentido, porque tem muita rotatividade de treinadores. É lógico, né? É lógico. No Brasil, pelo menos, fora, não sei como é que é. Eu acredito muito que o treinador, que nem a pergunta dele para o Sandro, eu acredito muito que o treinador ele não pode abrir mão de nada. Ele tem que exigir tudo, obviamente, e tem que se adequar à realidade que a gente vive hoje em dia. Não é o mesmo trabalhar num clube de Série A ou numa categoria de base ou num time amador. Mas o treinador, ele sim, ele não pode abrir mão do que ele sabe que é necessário, que é material, infraestrutura, atletas, uma comissão multidisciplinar que trabalhe com ele, existe um planejamento a longo, médio e curto prazo. Então, ele não pode abrir mão de nada, mas obviamente a gente tem que se adequar à realidade que a gente vive hoje em dia. E referente à tua outra pergunta, ao tempo dos treinadores hoje em dia, tudo resultado. Então, se o resultado não acontece imediato, o treinador ele sai de um time, existe uma rotatividade muito grande. Tem campeonatos que iniciam a primeira, segunda rodada, já trocou 2, 3 treinadores em diferentes times, então o treinador ele não tem tempo de trabalho e nesses clubes são 4, 5 treinadores por temporada no mesmo clube. Então eu acredito muito que o treinador que ele estaria, porque ele é capacitado, muitas vezes não é a responsabilidade somente do treinador, existe uma diretoria que não trouxe os atletas ideais para esse clube, que não deu as ferramentas necessárias para o treinador e o tempo necessário de trabalho. Eu vejo muitos treinadores que saem, entra um outro, em seguida deu resultado, mas de repente aquele processo que o treinador vinha construindo e o outro colheu. Então a gente tem que pensar muito em tudo isso, o tempo do treinador, o resultado, hoje em dia é resultado, futebol é resultado, mas que a gente procure, né, ver aí os diretores que procurem um pouco mais infraestrutura para os treinadores. E quando eu falo de infraestrutura também e dar ferramentas para o treinador, não é só tempo também, ou só materiais de trabalho e atletas. É um pouco de apoiar o treinador e explicar um pouco mais o caminho do clube, onde é que se encontra a situação do clube hoje, blindar ele um pouco da imprensa e dos torcedores também, que ele possa trabalhar tranquilo, sem aquela pressão se não ganhar hoje, amanhã está fora. Isso influencia muito no treinador e nos atletas. Então, o futebol hoje em dia é muito amplo, os problemas do futebol é muito amplos. Então, acredito muito que, aos poucos, devemos ir mudando um pouco a mentalidade. Quando eu estava escutando uma entrevista de um jornalista muito conceituado, ele dizia: nós vivemos em paranoia. Ou se o resultado é muito bom hoje, vamos lá em cima. Amanhã é o mesmo time, uma derrota já ninguém presta. Então, hoje em dia não se vê o trabalho, a dedicação, o tempo. Então não podemos ser nem muito lá, nem muito aqui. A gente precisa de um equilíbrio, não só no futebol, em tudo, né? Ou a gente é Deus ou não é ninguém, ou a gente vira de ser o melhor a não ser ninguém, mas tem um trabalho por meio de tudo isso. Então acredito muito que nós, os dirigentes, os treinadores, os torcedores, a sociedade em si, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o não ser ninguém, não ser alguém, e sim que o futebol é um esporte, é um trabalho como todos, então eu vou mais nessa linha. A gente está falando do futebol, sobretudo porque o Sandro Pereira vai participar, né? A gente está trazendo ilustres pessoas aqui com larga experiência, são os nossos participantes que vai ministrar o curso agora, que o Márcio vai falar um pouquinho dele. É um curso de futebol, porque a gente está focado no futebol, mas na verdade todas essas dicas e troca de experiência aqui valem para todos os esportes, né? Então, agradecer ao Sandro aqui por estar conosco, por ter aceitado o convite de participar nesse evento, curso que a gente vem fazendo, né? A gente já vem fazendo edições anteriores e era uma demanda de vir para Porto Alegre, o público
perguntavam, Martim, Porto Alegre quando? Então a gente tem a certificação agora de março, dia 2, 3 e 4 de março, fazer atividades práticas e teóricas, teóricas e práticas. Levar um pouco o que é o futebol, e não só o que é, como trabalhar no futebol. Eu estava lendo a programação ontem, é uma programação muito ampla que a gente vai trabalhar vários aspectos, não somente como treinar um time, senão como montar um elenco, como fazer uma planificação, os problemas que tem diretoria e treinadores e comissão técnica, são aspectos técnicos e táticos. Então tudo isso aí a gente vai trabalhar, o Sandro vai estar ministrando também. E da parte de goleiros também, né? A gente irá trabalhar também, tem uma palestra com o Cláudio Duarte também, muito inaugural. boa, que a palestra inaugural no dia 2 com o Cláudio Duarte, dia 3 o dia inteiro aí, na parte da manhã a teoria e a parte da tarde a prática com o Sandro. E no dia 3, no domingo, nós vamos ter toda a parte de treinamento de goleiros, parte teórica e prática também, com o Alex Leal, um grande amigo nosso, preparador de goleiros, é o professor do Sindicato de Treinadores do Rio Grande do Sul também, que ele tem uma ampla experiência, se dedica a isso. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue reunir um grupo de professores qualificados para que nesses 3 dias a gente possa aí falar de futebol e vivenciar um pouco o futebol. Eu só quero agradecer a vocês, a Liga Esportes, Martin e Aline, pelo convite. Será uma honra participar desse evento, né, desse curso, e fazer a coisa que eu mais gosto de fazer, né, falar futebol, sabe, trocar ideias. Né. Eu sempre falo, eu não vou lá para defender tese, eu vou lá para conversar, trocar experiências, falar um pouco da vivência desses longos anos aí de prática no futebol, de vivência no futebol. E também, né, que é muito importante salientar esses novos rostos de treinadores que estão aparecendo aí no mercado. Então é muito importante a gente salientar isso, porque é uma geração que está aparecendo agora, mas é uma geração também que tem muita bagagem, tem muita experiência lá de trás. Então, quer dizer, eu tenho 24 anos como técnico de futebol, então tu vai indo, tu vai seguindo, né, muitos já ficaram pelo caminho, né, eu sou persistente ainda, né, eu acho que eu ainda posso e tenho muito ainda a contribuir ainda com o futebol, me dedico muito ao futebol, gosto do que eu faço, estudo bastante, e então isso é importante. Né? Essa galera que está aparecendo novos aí de treinadores aí, o Dair, esses caras aí, isso aí já vem lá de muitos anos atrás, né? Eu sou da geração que comecei com, né, o Juninho Camargo, o cara que estendeu a mão, que me convidou na época, mal eu tinha entrado na faculdade, tinha uma semana de faculdade praticamente, ele me convidou, ó Sandro, vem pro Inter. Eu comecei no Internacional, né, na escolinha lá, então Juninho Camargo, Lisca, Osmar Loss, esses caras aí tudo. Né? Hoje, meu amigo, meu grande amigo, Daniel Pavan, né, treinador de goleiros do Inter, quem não sabe, quando eu entrei, eu que fiz o convite, levei ele para dentro do Internacional, convidei ele, hoje ele está no profissional, e é muito difícil, né, uma pessoa, né, um profissional sair da escolinha, da base, como a gente saiu, e estar hoje num clube profissional e ter todo esse tempo de clube. Então, velho, a gente só tem que se inspirar nos caras assim, né? Então, não perca essa oportunidade de ir no curso lá pra gente trocar essa ideia. Obrigada. Então, obrigado a todos. Muito obrigado aí. Ótimo, até a próxima conversa. Quer fazer de novo? Não! Então, Fica tranquilo. Não, e outra coisa que eu gosto, que nem o Cláudio Duarte também nos disse, o legal é bate-papo de